todos muito bem-vindos a mais uma conversa especial aqui no nosso LinkedIn. Eu sou o Edson Jorge e hoje temos uma live imperdível que abrange a todos os segmentos, a todas as empresas, sobre um tema fundamental para qualquer empresa, ou seja, os bastidores de uma boa experiência do cliente. E antes de mais nada, quero dar aqui as boas-vindas a Daniela, que é uma referência na área de CX em Angola, é líder em Angola, no Brasil e por aí fora. Também é líder da comunidade CX em Angola. A Daniela, que tem uma vasta experiência no setor público, setor da educação, setor da aviação. Por acaso, o último, no caso, foi o que lhe trouxe a Angola, onde foi distinguida em 2023 como sendo uma das melhores profissionais de CX do mundo, diga-se de passagem. Daniela também é coautora do livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. Daniela, muito boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Que alegria, mais uma conversa de CX, aqui da comunidade Amigos do CX Angola. Obrigada, Edson, pelas palavras, mas realmente eu fico muito feliz em ter esses momentos onde podemos falar um pouco mais sobre o que é a experiência do cliente, como fazer a experiência do cliente. De fato, você citou o livro, né, que eu sou coautora junto com outros profissionais, e com esse propósito, né, teoria, mas muita prática. Eu acho que hoje o assunto, ao tratar de bastidores, de fato, vamos trazer muito com esse nosso convidado especial, o que acontece realmente atrás ali da cortina para que a experiência seja entregue e seja uma experiência muito positiva. Obrigada mais uma vez. Nada por isso, Daniela. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de ler esse livro e faço votos que os que nos acompanham também possam ler. Tu que já entraste, partilha essa live com seu amigo, partilha essa live com o seu líder, partilha essa live com a tua área de Customer Experience, atendimento ao cliente. Siga-nos na nossa rede aqui no LinkedIn e também, naturalmente, no Instagram. E hoje vamos mergulhar naquilo que geralmente não aparece. Os bastidores, os processos, os desafios, as decisões estratégicas que acontecem por trás da cena e que fazem toda a diferença para que o cliente tenha uma boa experiência. Pronto. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, temos a honra de receber Virgílio Alves, um nome com vasta experiência na construção de culturas centradas no cliente e vem contribuindo nas transformações reais de Customer Experience em Angola. Virgílio também tem uma experiência nesta área há 15 anos, pelo que nos consta, trabalhou em Moçambique, trabalhou em Angola, trabalhou no Brasil. Virgílio também, para quem nos acompanhar até o final, vai nos falar um pouquinho de uma etapa que está a organizar, vai falar também, agora, um angolano foi convidado a um evento internacional de CX, que também poderá nos dar mais detalhe ao final. Tu que nos acompanha vais conseguir perceber que grande, extraordinário é esse profissional. Vai começar agora com uma nova premiação a nível de CX também. Pronto, estamos a dar muito spoiler daquilo que será a live. Virgílio, por favor. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Daniela. Obrigado mesmo aqui pelo convite. É uma honra e desde já parabenizar aqui o trabalho que vocês têm estado a fazer. Conforme eu já disse em várias outras ocasiões, o Customer Experience em Angola nunca mais ou jamais será o mesmo. E é sempre um prazer ver o resultado daquilo que nós temos vindo a carregar, essa é a expressão certa, daquilo que nós temos vindo a desbravar mais uma vez, desde o ano passado, com aqui alguma preponderância na geração de conteúdos, no engajamento, na componente de fomento daquilo que é a comunidade CX. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite e aqui todos os sucessos para todos os especialistas e não só da área de CX. E o tema é bastante pertinente, né? Falar daqui da componente dos bastidores. Para além do palco, onde a gente vê tudo acontecer bonitinho, por trás acontece muita coisa e é isso que nós vamos partilhar aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Virgílio. Eu vou dar prioridade
a Daniela para começar a nossa live. Virgílio, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. O Virgílio foi um dos primeiros profissionais, logo que eu cheguei em Angola, que eu tive aí o prazer e o privilégio de conhecer e começar a falar sobre a experiência do cliente. O Virgílio já é bastante conhecido em Angola, né? Mas eu acho que vale muito a pena a gente também reforçar que ele é líder do CX Angola, que também vem fazendo um trabalho magnífico nessa missão mesmo de fomentar a experiência do cliente. Virgílio, obrigada, realmente para a gente é uma grande alegria. Mas vamos começar logo a falar aí do que o pessoal está aguardando. E eu quero começar a provocar um pouquinho, porque nós vamos falar daquilo que o cliente não vê, mas que ele sente, ele percebe, né? Então, se tudo correr bem, o cliente não viu, mas a jornada dele foi muito bacana, tá tudo bem. Agora, qualquer coisa que aconteça nos bastidores vai impactar a jornada dele e ele vai perceber. Então, nós nos coloquemos agora no lugar do cliente para imaginar algumas situações e também vamos nos colocar agora no lugar de profissionais para entender o que está por trás dessa cortina. Então, minha primeira pergunta, Virgílio, é o seguinte: na sua visão, como deve acontecer os bastidores para que o cliente tenha uma boa e uma constante experiência boa, vamos dizer assim, uma constante e boa experiência no relacionamento com a empresa? Boa, Dani. Esse tema é muito pertinente e muito provocativo, para ser sincero. São duas perguntas em uma e eu ia responder da seguinte forma. Primeiro, é necessário ter aqui uma boa estratégia, que é o que vai garantir essa constância. Estratégia no concerne no posicionamento da empresa, o desenho dos processos, a criação de um ecossistema que vai permitir que, no final das contas, o resultado final seja uma boa experiência para o cliente. Depois tem aquela componente que é operacional, que é muito importante e é mais desafiante, quando independentemente de nós temos desenhado tudo muito bem, temos os processos todos bem alinhados, ser uma experiência uau no papel, percebem a ideia? Que vicissitudes acontecem, nós vivemos na natureza, não estamos num outro planeta, ainda estamos aqui na Via Láctea, e sabemos que tudo pode acontecer. Então, quando operacionalmente alguma coisa acontece fora daquele desenho excepcional, aí é que todas as equipas, toda a componente dos bastidores deve provar por A mais B que esse é o momento de acertar ou afinar a máquina para que a experiência continue a ser excepcional para o cliente. Então, uma coisa é o planeamento, é a estratégia. Nós tivemos um probleminha, então, com o Virgílio. Eu acho que foi uma questão de internet. E o papo já estava esquentando, Edson. Vamos só ver o que está acontecendo. Ele deve retornar muito em breve. Mas ele já traz aí dois pilares muito importantes, né? Do que ele está falando de estratégia e operação. Já retornou, Virgílio? Por favor, continue. Eu acho que hoje vamos cair muito, são os bastidores, mas estava a dizer, tem aquela componente que está voltada para a estratégia, depois temos a componente operacional. E é uma questão de nós irmos combinando e o outro. Eu venho muito da VE de telecomunicações, vou dar aqui o exemplo muito prático e que os angolanos vivem quase todos os dias, milhões ou milhares, que estamos sem sistema. Às vezes estamos sem sistema vem de uma conduta da EPAL que se calhar está a ser reparada pode vir de uma interferência celular, pode vir da inoperância de um determinado equipamento, pode vir pela falha de eletricidade numa determinada região, num determinado site. Então, quando isso acontecer, aí estava a falar da componente operacional, nós temos que ter componentes de backup, temos que ter formas alternativas para conseguir mitigar aquilo de modo a não impactar o cliente. Vamos imaginar, por detrás da estratégia, sem querer entrar ainda em muito detalhe, pegando aqui um pouco a parte das telecomunicações, provocando aqui. Quando se subcontrata ou contrata um serviço de internet,
A primeira regra de telecom é ter redundância. Ou quando eu tenho uma ligação com um data center, tenho algum canal que me provê serviços, eu tenho que ter redundância, certo? Então, a partir desse momento, se a minha empresa não garantir uma redundância, quer dizer que eu estou a me predispor a falhar no que concerne a garantia de 100% de disponibilidade de serviço ao meu cliente. Então, quando ele for ao banco e existir esse corte, ele vai chegar lá e vai ver que não tem sistema. Então, quem tem redundância, quando houver corte de uma determinada ligação, ativa a redundância e está tudo fluido. O cliente chega lá, até houve uma oscilação, mas no final das contas está todo mundo a ser atendido. Então, é um bocadinho isso aqui. Ótimo, Virgílio. E pronto, excepcional a tua abordagem. E a minha pergunta vai um pouco no segmento da Daniela. A nível dos bastidores, nós temos mapeamento da jornada, temos matriz de priorização, temos um conjunto de coisas a fazer que o cliente não vê. Virgílio, nos bastidores, como é que se chega à conclusão de que a solução que realmente, ou que a solução que a equipa de CX tomou realmente é a melhor para o cliente? E qual é o processo de tomar decisão neste cenário? Como é que se processa isso? Boa, bem questionado. Nós temos que perceber que para a melhor experiência do cliente, a responsabilidade não é inteiramente da equipa de CX. A empresa é feita de vários organismos e todos eles contribuem para a melhor experiência. Deixa mandar aqui cumprimentos para o Domingos Chitamba, e ele gosta de dizer que o CX partiu do marketing. Então, quem começou primeiro a desenhar a experiência foi a área de marketing. O CX, na prática, vamos entender que é uma evolução do marketing e do atendimento ao cliente, né? Ambos combinaram-se, né? E depois temos aqui várias disciplinas que vão alimentar o CX. Então, a empresa, ela normalmente parte de uma missão, dos valores, tem um posicionamento da marca. Na componente de comunicação e marketing define-se as regras mestras ou as linhas mestras para aquilo que vai ser a percepção do cliente para com aquela marca. Com base nisso, vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a empresa queira se posicionar, falei do banco, vamos imaginar que um banco queira ser completamente digital. Ou até vamos imaginar que o governo queira digitalizar 100% todos os serviços. Sendo a digitalização um determinado objetivo, quer dizer que todos os processos, todas as máquinas vão ser desenhadas de modo a alimentar esse posicionamento de uma determinada marca. Vamos imaginar que quando estamos a definir aquilo que é o posicionamento da empresa, a gente possa optar pela rapidez na entrega de serviços. Levando aqui, por exemplo, para Uber Eats, o Tileva ou até a Mambo. Então, se o nosso diferencial é a rapidez na entrega, nós temos que ter mecanismos que vamos afinar para desenharmos o nosso processo. Se chegarmos na conclusão que são drones, chegamos na... Bom, alguma coisa está acontecendo nos bastidores da telefonia, né? Haja vista que a experiência aqui do Virgílio com a gente não está sendo muito boa no que tange aí a conexão. Mas ele já deve estar a voltar novamente, Edson. Mas, enquanto isso, eu fico bastante animada ainda mais para falar sobre os bastidores, porque ele, de fato, é reflexo, a experiência é reflexo do que acontece nos bastidores, né? Se a empresa não tiver uma conexão entre todas as áreas e também com parceiros e fornecedores, então, o exemplo que o Virgílio está a trazer também nos mostra isso. Não basta somente olhar para o interno, e sim também para fornecedores e prestadores de serviços que, conectados a nós, fazemos a experiência do cliente, né? E isso não é uma missão muito fácil, né? A gente falar aqui, de fato, parece algo simples, mas você criar realmente uma sinergia, uma comunicação contínua e, acima de tudo, você fazer com que cada área ou cada departamento da empresa consiga, no seu dia a dia, ela colocar o cliente no centro. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu sou da área financeira. Eu não tenho acesso direto
ao meu cliente, mas os meus procedimentos financeiros vão impactar no cliente. Então, não é cuidar do cliente só quem tem contato direto. Quem também está no indireto faz parte dessa responsabilidade e dessa missão de entregar a melhor experiência. O operacional, ele sempre fica um pouco mais evidente, né? Porque realmente ele tem uma aproximação com o cliente maior. Mas a gente não pode esquecer que para chegar no operacional, a gente tem outras peças nessa engrenagem que precisam estar muito bem alinhadas e acontecendo sem contratempos. Daniela, o que estás a dizer é muito interessante, porque no final das contas, para qualquer que seja a nossa área, o nosso patrão é o único, cliente final. E, portanto, qualquer nossa ação, quer seja na área de recursos humanos, quer seja na área de financeira, quer seja na área de processo, organização, tem uma relação ou tem um impacto muito direto e forte no cliente, por mais que não sinta logo a partida. Por exemplo, nós estamos agora a ver um caso muito prático do que está a acontecer agora no nosso bastidor. Bem-vindo ao Virgílio. Provavelmente, de novo, não tem nada a ver com Virgílio. É um fornecedor à parte que eventualmente não está a trazer o seu serviço na maior qualidade e que, portanto, impacta diretamente os nossos clientes, no caso, as pessoas que nos estão a assistir agora, na qual também endereçamos aqui também um pedido de desculpa, mas penso que grande parte do pessoal é profissional de CX e entende que os bastidores realmente acontecem. Virgílio, estamos a ter uma linha de pensamento, uma abordagem muito interessante para nós. Eu não vou cortar, apesar de ter caído, e vou pedir que continue. Só para dizer que eu estou a ativar aqui todos os backups. Já vou estar tanto no telefone como no meu computador para evitar aqui qualquer queda novamente. Então, estava a dizer, isso vai depender muito daquilo que é o posicionamento que a marca tem. Depois, até chegarmos aos processos, até chegarmos também aos desenhos, isso falando numa perspectiva de início de uma empresa, de um negócio, aqui uma perspectiva de análise dos estudos e resultados, ou podem ser feitos estudos de mercado e tudo mais, e uma contextualização daquilo que são as boas práticas de todas as componentes que funcionam no negócio, de todos os processos, que vai desde o atendimento, desde a estruturação das lojas, desde a criação dos websites, desde a elaboração de um modelo de fatura, um modelo de contrato, ou seja, a empresa vai ser criada pegando aquilo que são as boas práticas de toda a máquina, vai ser contextualizada, vai ser dado aquele toque final de que eu, Virgílio, quero que a minha empresa tenha esse posicionamento. Lá vamos convidar a Daniela, que vai dizer, Daniela, então, com esses objetivos todos que nós temos a nível de posicionamento da marca, como é que os clientes devem ser tratados? Como é que a gente consegue traduzir em emoção, em sensação, em percepção, esse nosso statement, esse nosso valor e assim sucessivamente. E aí começa o trabalho efetivamente. Então, no final das contas, pegando aqui a deixa, que o cliente é o chefe, um dos grandes exemplos é: não basta a gente criar um produto ou termos a melhor ideia do mundo, o melhor software, o melhor serviço e ou produto a ser vendido. Ele tem que agregar valor aos clientes e essa percepção da experiência tem que ser visível no cliente. Daí que, por exemplo, em fases embrionárias existem ações como, por exemplo, Focus Group, em que os clientes vão poder dar feedback ao interagir com um determinado produto, um determinado serviço. Pode-se fazer uma pilotagem na componente de testar o próprio produto, indo um bocadinho na componente de marketing. Existem os testes A ou B, né, em que a gente vai disponibilizar dos produtos ou dos serviços que os clientes vão poder escolher. Quase todas as semanas, por exemplo, o ChatGPT, quando está a responder para nós, ele diz, olha, agora estás a testar um novo modelo e dá lá 2 respostas. A gente escolhe a resposta que melhor nos convier. Aí nós estamos a mostrar que realmente para mim ou para nós como clientes o caminho certo é aquele. Então parte muito disto e a gente vai montando aqui a estratégia. Em suma não é simplesmente responsabilidade da área de CX, que depois vamos chegar lá, que tem a vertente de monitorar, de apreciar, de fazer
o advising, né, usando aqui a expressão em inglês, que é o aconselhamento. Por quê? Porque é aquela área que vai não só velar, que é muito típico, a gente diz vela sempre pelo cliente, mas é aquela área que se dedica ao estudo do cliente para que possa trazer à companhia os melhores interesses, tanto do cliente e da companhia na perspectiva de continuidade de negócio e geração de lucros. Tá? É essa a nota. Excelente, Vigílio. Você sabe que, diante do seu contexto, eu fiquei lembrando de alguns episódios que é comum de acontecer, né? Espero que em Angola não, mas no Brasil é muito comum, de as áreas irem fazendo as suas iniciativas, né? Marketing, vendas, e de repente alguém lembra, olha, manda lá para a turma do CX e vê se eles estão de acordo. É tipo, de acordo do quê? Né? Aqui essa provocação de que na vida real, ali nos bastidores mesmo do dia a dia das empresas, isso acontece com muita frequência. O time de CX, ele acaba sendo lembrado só lá no final, para a gente estar como se fôssemos validadores. Isso não pode acontecer, né? São erros que acontecem que, de fato, não colabora para que o resultado no cliente seja o melhor possível. O melhor momento é participar desde a origem, dentro de uma mentalidade de conexão. Pelo menos é essa a forma como onde eu consegui aplicar e onde a gente teve dentro das empresas essa conexão. O resultado ele foi muito mais rápido, então a gente errou menos, acertamos mais, quando já nos bastidores a construção foi feita em várias mãos. E aqui você trouxe alguns exemplos, né, de escuta do cliente, que eu também levanto muito essa bandeira. Se a empresa quer errar menos, se a empresa quer ser mais assertiva, comece ouvindo o seu cliente. Até porque tudo que está sendo produzido é para o cliente. Mas eu também quero trazer um contexto aqui, Vigílio, para também nos ajudar a clarear um pouquinho para a nossa audiência, para o nosso público, porque enquanto aí você estava reconectando, eu trouxe uma questão de que se andarmos sozinhos, não vamos chegar em lugar nenhum. Mas também, isso no discurso, ele é muito bonito, mas no dia a dia, ele é super desafiador, né? Porque a gente está falando de comunicação entre as áreas, a gente está falando de estar todo mundo na mesma página e assim por diante. Eu gostaria de te ouvir no sentido de quais ferramentas podem ser aplicadas nos bastidores das empresas para que essa comunicação flua da melhor forma, no timing correto. Nós também temos que falar muito nessa questão do tempo, né? No timing correto, e que, de fato, as pessoas, de uma forma multidisciplinar, possam participar, se sentir parte daquilo, enxergar que o que eu faço sim impacta no cliente, de uma forma que funcione aí nos bastidores. Dani, esse é o sonho de todo colaborador ou especialista de Customer Experience, né? Era bom que isso fosse resolvido num estalar de dedos, bem questionado, ok? É bastante desafiante, mas eu começava com uma deixa muito simples. Todo mundo diz, todas as empresas dizem que querem ser centradas no cliente. Okay? Esse é o sonho, o desejo de todas as empresas, né? Alguns dizem que querem ter o foco no cliente. E lembro de um amigo bastante experiente, por acaso até brasileiro, o Jorginho. Ele dizia: nós tínhamos que ter o foco do cliente, não ter o foco no cliente. Isso tudo para dizer o quê, Dani? É muito importante, primeiro, haver uma estratégia e um posicionamento estrutural a nível do órgão da empresa, máximo. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte cenário. Muitas das vezes, o representante máximo de Customer Experience, e aqui podemos transversalizar para care, não importa qual variação seja, às vezes ele hierarquicamente está numa função inferior a um diretor, até o CEO, ou ao diretor de operações de rede, ou ao diretor comercial, ou de marketing financeiro e tudo mais. Qual é a bagagem, qual é o peso
que esse responsável de Customer Experience, nas suas mais variadas variações, né, as suas variações, vai ter de ir discutir, passa aqui o termo, de alinhar com um superior hierárquico, na componente de colocar em causa decisões e ou processos que foram operacionalizados, foram colocados em produção, sem haver esse toque, né, esse engajamento com as áreas. E falando dos bastidores, uma das coisas que acontece muito para nós especialistas de Customer Experience é estar sempre em alinhamento, não vou dizer discussão, né, mas é estar sempre em... Acho que ele caiu de novo, né? Caiu de novo. E o Virgílio cai, a abordagem está muito boa e ele cai exatamente nessa hora, uma pena. Pronto, mas eu gostei muito do... Olá, que isso voltasse a acontecer. Eu já ativei a minha redundância. Oi, Virgílio, consegue ouvir? Consegues me ouvir? Perfeitamente, vamos seguir. Pronto, eu ativei a minha redundância, vamos esperar que funcione dessa vez. Eu vou tentar, não sei se vai ser possível, Acho que Prontos, desculpem o feedback. Uma das câmeras, está com as duas câmeras abertas, Virgílio. Sim, vou só fechar aqui uma, prontos. Assim, desculpem, tive que inventar aqui uma gambiarra para, caso alguma caísse, pudesse ter aqui uma alternativa. Não gosto dessas câmeras de internet. Consegues me ouvir bem, né? Certo? Perfeitamente. Prontos. Não gosto dessas quebras na internet, mas é prova, mais uma vez, daquilo que acontece nos bastidores. E como equipa, nós temos tentado sempre nos reinventar para ver se conseguimos dar aqui resposta. Então, conforme eu dizia, normalmente estamos sempre a engajar os colegas, a tentar alertar, tentar dizer os riscos, tentar recuperar alguma coisa definida e não foi tida em conta. Então, isso acontece muito nos bastidores, né? Quando nós estamos no nosso dia a dia a exercer aqui aquilo que são as nossas funções. Um dos principais, ou uma das principais competências recomendadas, principalmente a nível de gestão, tem a ver não só com a resolução de conflito, mas a capacidade de influência que a gente vai implementar na empresa, certo? Isso é extremamente importante porque, existindo ou não essa cultura da centralidade do cliente, ok? Estando ela instituída na organização ou não, é importante que o líder, o responsável de Customer Experience, sejam quais são as funções abaixo, se posicionem de modos a que consigam engajar as demais áreas, que consigam criar atividades para relembrar e reposicionar aqui aquilo que é o cliente no foco das decisões. Depois, e essa sensibilidade também tem que ser trabalhada muito a nível da direção ou das direções. Por quê? Ela vindo de cima para baixo, top-down, vai ocorrer que, seja qualquer atividade que a empresa esteja a planear, no seio dos diretores, no seio da administração, a questão de onde está o cliente possa ser levantada. Esse é o maior desafio e deve acontecer em todos os níveis. Então, se nós tivermos a administração, as direções todas engajadas, com uma pulga atrás da orelha, sabendo que não existem discussões, que devemos excluir o cliente, automaticamente tudo começa a fluir. E depois, a nível, nas posições mais abaixo, vai existir aquilo que é a componente do engajamento, de gestão de conflitos, porque muitas das vezes, olha, criaram um processo X, lançaram um produto X, nós não fomos tidos nem achados, agora estamos com X mil chamadas na linha do call center. Olha, os clientes estão a reclamar que a informação está errada. Olha, foi lançada a campanha, mas ela está mal parametrizada.
Porque depois, falando aqui na componente de engajamento, está completamente provado que quando é lançado um produto, é implementado um processo, se não houver engajamento, está fadado ao fracasso. Então, esse engajamento é extremamente importante e é necessário. Então, é com base nesse posicionamento, terminando aqui a minha deixa, que nós vamos conseguir incutir aquilo que é o foco no cliente pelas demais áreas. Depois, é extremamente importante a gente mostrar os resultados, ou seja, como é que é o impacto naquilo que é o cliente, porque a jornada começa desde o estacionamento. O cliente foi visitar a empresa, foi lá fechar um negócio, quando ele chega, como é que a guarita abre a porta ou a cancela, qual é o protocolo para acomodar o visitante, quando chega à recepção, qual é a informação que recebe, como é que recebe o café quando estiver sentado na sala de reuniões e assim sucessivamente. Então, dando também exemplos e partilhando os resultados, isso é uma forma muito importante das áreas perceberem qual é o seu papel naquilo que é a jornada. E terminando mesmo, quando fazem seus estudos de satisfação, não importa qual seja o objetivo, se é sazonal, se é um questionário transacional ou até relacional, é importante que todas as áreas tomem conhecimento. Não só dos pontos positivos, mas também dos pontos negativos. Para quê? Para saber não. Então, quando o cliente veio, validou, avaliou de forma positiva o acesso ao nosso edifício, quer dizer que eu, da área administrativa, estou a fazer um bom trabalho. E assim sucessivamente, olha, o cliente recebeu um reembolso, ele classificou o reembolso como claro, a comunicação foi fluida ou até foi rápido. Ok, tirando a parte que o cliente cancelou, houve alguma situação que obrigou ao reembolso, mas o cliente valorizou aquele processo e não correu bem. Eu, da área financeira, devo continuar a manter e assim sucessivamente. Boa. Excelente, excelente, Virgílio. E ouvindo a sua colocação, eu também concordo contigo, corroboro, né, essa questão de ter o apoio dos diretores, da administração, né? Eles precisam realmente se posicionar com relação à direção que a empresa vai ter na centralidade do cliente. Mas eu também quero só complementar que não adianta eu ter um líder que vai dar essas coordenadas se eu não tenho um time que está preparado e que também tem essa visão. Então, no final do dia, eu entendo que é um apoio que vem dos nossos superiores, mas também uma energia e uma conexão que precisa vir dos colaboradores. E eu entendo que isso pode ser construído de uma forma muito satisfatória quando nós envolvemos várias áreas no mapeamento da jornada. O Virgílio trouxe aí vários exemplos, né, de cancelamento ou de ressarcimento e assim por diante. Será que todas as áreas envolvidas nesse processo participaram do mapeamento? Será que quando eu recebo o feedback do nosso cliente, essas pessoas também recebem? Porque a voz do cliente não é para ser X, a voz do cliente é para todos da empresa. Até para que a gente possa tirar nossas lentes, né, e enxergar com o olhar do cliente. Então, a gente realmente colocar a mão na massa, trazer os colaboradores, áreas distintas para participar desse mapeamento colaborativo, vai trazer no decorrer do tempo, primeiro, envolvimento das pessoas, a partir do momento que as pessoas conseguem visualizar aquilo, e o mapeamento traz muito esse poder, né, de a gente conseguir visualizar, ela vai conseguir se interessar mais pelo assunto, ela vai conseguir olhar para a sua própria atividade, vai falar, poxa, se eu falhar aqui, o cliente sente lá. E eu estou falando isso de cliente, mas pode ser um próprio cliente interno. Então, por exemplo, eu sou da área financeira, por exemplo. Se eu fizer alguma cobrança inadequada, o cliente vai sentir, mas a primeira área que vai sentir vai ser o atendimento ao cliente, porque o cliente vai ligar para o atendimento. Então, quando a gente coloca todo mundo na mesa para fazer o mapeamento, essas nuances, elas começam a aparecer. E aí as pessoas vão se encorajando em participar mais e tendo esse engajamento que a gente precisa. Porque se a alta direção, os nossos administradores derem a ordem, mas a gente não corresponder à ordem, no final do dia a gente não consegue, de fato, construir a tão desejada cultura centrada no cliente. Então, só queria estar complementando essa sua colocação, que foi muito pertinente, muito profunda, mas de uma forma mais
mão na massa. Nós temos que fazer mapeamento. E mapeamento, se me permitir, Virgílio, ele tem que correr de várias interações, de várias jornadas e de tempos em tempos, né? Porque se a gente não testa e se a gente não escuta, a gente está caminhando aí para um final não muito positivo, né? Sim, Dani, deixa-me dizer-te aqui algo que é interessante e bem colocado. Normalmente as empresas têm a cultura de olhar para a jornada em 2 momentos chaves. Ou até vou dizer 3, vamos lá. Primeiro, na criação da empresa. Segundo, acontece muito quando a empresa levou uma pancada ou deseja se reinventar, ou tem uma nova direção, tem um novo acionista, ou houveram tantas pancadas mais uma vez que todo mundo para e diz, epá, temos que olhar para isso, temos que mudar tudo, porque isso não está a correr bem. E depois tem aquilo que deve ser periódico, que é de tempo em tempo devemos ter a capacidade de olhar para a jornada, que é pouco comum. Normalmente diz, epá, quando tudo está a correr bem, não adianta mexer. Mas vem também um outro canal, um input muito importante de revisão da jornada, que são as reclamações. São as reclamações, que são os feedbacks negativos, né? Que também são recolhidos a partir dos processos de voz do cliente. Então, com base nesses inputs, vamos recolher informações que vão nos permitir colocar em causa, em xeque, ou em análise, ou em revisão, determinadas fases da jornada ou determinados processos da jornada. Mas, acima de tudo, precisamos ter pessoas capazes e competentes com informação suficiente para poder mudar aquilo à mercê de uma entrega completamente alinhada para gerar excelência ao cliente. É extremamente isso. Eu queria aproveitar, só vou dar um exemplo prático, né, de como essa questão de reclamação, como essa questão de coletar a voz do cliente. Vou dar um exemplo pessoal e prático. Eu estou fora do Brasil nesse momento, mas eu tenho uma linha telefônica brasileira. E aí eu tentei, pelo website da empresa, reduzir o meu plano do Brasil, porque eu já não estou usando mais a quantidade de dados que eu usava quando morava lá, né? Então, eu não queria cancelar a linha, eu só queria reduzir o meu plano de dados. No website, eu só encontrava opções de fazer upgrade, ou seja, sempre para planos mais robustos e mais caros. Não era a minha realidade. Aí peguei, troquei o chip do meu celular, tirei o do exterior, coloquei o brasileiro, liguei para a central de atendimento. Na primeira ligação, a atendente falou assim, quer cancelar a tua linha? Eu nem falei a palavra cancelar, ela quer cancelar a linha? Eu falei, não. Aí expliquei, olha, estou no exterior, o meu pacote brasileiro já não faz mais sentido, quero permanecer com a linha, só quero reduzir. Só um segundo, por favor. Caiu a ligação. Liguei de novo, pela segunda vez, outro atendente me atendeu, expliquei tudo de novo, ele, só um minuto, a ligação caiu. Isso está lá no meu LinkedIn, inclusive. Quem quiser ver mais detalhes da minha história, está lá, lá. Na terceira vez, eu já liguei um pouco mais exaltado. Falei, olha, é a terceira vez que eu estou a ligar. Contei tudo de novo. Aí o colega atendente me transferiu para uma outra área. Aí lá nessa outra área, falou assim para mim, olha, você precisa ir pelo aplicativo. Eu falei, olha, mas eu já estou ligando aqui pela terceira vez. Não dá para resolver pelo telefone? Não, é mais rápido e mais prático, essa foi a fala dele, fazer pelo aplicativo. E ainda você vai aproveitar e pegar uma promoção do Dia das Mães, que foi no mês de maio. Eu falei, olha, meu colega, vamos já resolver por aqui, eu só quero reduzir o meu plano. Não, vá pelo aplicativo. Tá bom, ele não quis fazer para mim. Desligamos, em seguida entrou uma gravação fazendo uma pesquisa, que é muito comum, né? Então, terminei aquela jornada, a gente vai aplicar a CSAT. Aí, obviamente, eu dei a minha nota baixa. Mas eu fiquei tão chateada porque eles não me deram a chance, após o inquérito, de eu explicar o porquê. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque eu dei a nota baixa. Eu quero não ter certeza, mas eu acho que eu tenho certeza de que os 3 atendentes que passaram para mim não levaram o meu problema para dentro da operadora,
para discutirem o porquê, para mapearem o cliente que está no exterior, mas ainda quer usar a linha brasileira, percebe? E nessa hora da pesquisa, que era o momento de perguntar a Daniela por que está a avaliar de forma tão negativa, eles não fizeram. Fui lá para o aplicativo. Quem disse que eu achava o plano do Dia das Mães mais barato para eu fazer a minha mudança de plano? Final da história, para não prolongar muito, eu tive que pedir para um familiar no Brasil fazer esse processo para mim. Então, nessa história que eu estou a trazer, olha quantas oportunidades essa empresa de telefonia brasileira teve para melhorar a jornada e não fez. E aí eu sempre fico perguntando, eu tenho contato exatamente pela comunidade, amigos do CX, eu tenho contato com o pessoal do CX dessa operadora, nos conectamos, expliquei exatamente para outros clientes não terem o mesmo problema, mas a forma como uma reclamação, ele quis seguir o script, ele não quis ali se adaptar à minha realidade, ele podia ter resolvido o meu problema de uma forma simples, eu ia sair feliz da vida. Isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o bastidor estava ali engessado num script que é table, que está no livro, né? Book on the table, e não analisar esse contexto. Então, eu quero voltar de novo para meus colegas, Edson e Virgílio, dentro desse exemplo, né? Até que ponto, nos bastidores da empresa, você ter ali um script completamente desenhado e não flexível pode ser favorável ou não à experiência do cliente? Eu quis argumentar sobre, mas quero o Virgílio responder e depois eu pergunto de uma só vez também. Virgílio, podes, por favor, partilhar connosco a sua opinião? Na verdade, queremos... Olha, Dani, eu tenho muita experiência em contact center. Aliás, o meu primeiro emprego em CX, eu fui assistente de contact center. É assim, é a parte mais difícil da jornada. É a parte, muitas das vezes, menosprezada. O nosso front office. É a parte que mais pressão sofre. E é a parte, ou a interface, que precisa ser melhor monitorada. E deve ter as balizas muito bem assentes. Das balizas estamos a falar dos scripts. É assim, os scripts eles são muito importantes numa fase embrionária da empresa ou do negócio. A gente está a começar, às vezes o negócio é tão complexo, às vezes é inovador. A gente precisa que as pessoas simplesmente se limitem a cumprir com o que está escrito, book on the table. É normal, isso acontece, é uma fase do negócio. Depois, à medida que a empresa vai ganhando maturidade, é importante que haja flexibilidade. Flexibilidade no sentido, muitas das vezes, de segmentar as linhas, de avançar para um processo de substituição dos recursos, de modos a que entrem para a primeira linha pessoas com um grau de senioridade alto, que sabemos que o grau de entrada, o nível de entrada é ainda baixo, né? Dependendo da realidade do país, do negócio, da indústria, assim sucessivamente. E quando há essa evolução, o trabalho a ser feito é diário, deve ser sistemático acima de tudo, usar as ferramentas de controle e acompanhamento da qualidade da informação que é passada. Existem as auditorias de atendimento, que elas vão avaliar muito na perspectiva do processo em si. Existem os clientes mistérios para essas linhas, que vão avaliar cenários processuais para validar se realmente as linhas de atendimento estão a comunicar exatamente aquilo que é expectável. Eu gosto muito, por exemplo, do cliente mistério, já lá há 10 anos, que não faço, mas deixa eu partilhar aqui. Sempre que eu escolhesse o tema para as nossas linhas de atendimento, não importavam se fossem lojas ou contact centers, era sempre um tema peculiar. Era sempre um tema peculiar, uma situação completamente inusitada, que é para a gente poder testar a proatividade e a flexibilidade dos nossos atendentes. Então, essa é uma métrica. E quando eu dizia tem que ser sistematizado, tem um novo processo,
tem que vir acompanhado de uma métrica da aferição do resultado e da qualidade da informação passada. Não pode ser eu coloquei o processo, foi dada a informação e a equipa está. Foi lançado um novo processo, tem que haver um programa de formação ou um refrescamento, tem que haver uma interação on-job. Estou a dar muitos exemplos de contact center, porque é aí que se sente-se mais, né? Depois, essa flexibilidade, ela também pode estar muito associada a 2 fatores, Dani, que é importante. O script não precisa ser taxativamente um documento para ler todas as palavras. Esse é um ponto. Ele deve ser elucidativo. Olha, informar cliente sobre as condições de cancelamento. Informar o cliente as condições aplicáveis ao downgrade. Olha, reforçar a necessidade de cancelar com 30 dias. Informar que o serviço vence. Então, são esses alertas que nós podemos complementar de forma elucidativa, claro, com muito treinamento à mistura, para que a equipa deixe de ser aquela equipa que só se foca no script e seja uma equipa flexível. E depois, quando eu dizia que é das partes mais complexas, as linhas de atendimento, as primeiras linhas, tem que existir, inclusive, dinâmicas dentro das equipas, de modos a valorizar e motivar os atendentes, os elementos da equipa que trabalham nessa vertente. Caso contrário, vamos ter sempre uma alta rotatividade nas equipas e nunca vamos chegar à excelência, infelizmente. Pronto, essa é uma abordagem muito interessante. Eu estive a acompanhar-vos atentamente a vossa discussão, digo a vossa, desculpa, mas a nossa discussão, mas em que estava dividida entre Daniela e Virgílio muito bem. Eu adorava cada pontuação, cada vez que cada um de vocês entrasse. E trouxeram temas muito importantes, desde mindset, autoconsciencialização do próprio cliente, do próprio trabalhador, a cultura organizacional, a forma com que os líderes encaram o customer experience, o bem-estar do cliente. E surge-me aqui uma pergunta, Virgílio, na sua concepção, quando falamos de centralidade do cliente, o que é que vem primeiro? Cliente interno ou cliente externo? E em que medida a alteração desta ordem pode inverter a lógica da boa experiência? Eu lhe fiz essa pergunta porque a Daniela trouxe um tema muito interessante, é que ela, e já me disse anteriormente, é que ela não concorda com a posição top-down. Tem que ser meio que um down a crescer e um top ao meio também, aí onde as pessoas se encontram. Mas parece-me que nós estamos num processo ainda de literacia, de customer experience, em que não ia dizer a culpa, mas a responsabilidade ainda sobrecai muito para as empresas, que têm que adotar a cultura organizacional, que têm que formar os clientes internos, que depois têm que fazer valer os bastidores aos clientes externos. É um mix de sentimentos, de ações. Virgílio, o que é mais importante? Top-down. Eu vou começar pegando a deixa da Daniela, relativamente às tentativas que ela fez para fazer um downgrade no plano. É que muitas das vezes também a ânsia de fechar vendas, a ânsia de realizar campanhas, fazer upgrade, os objetivos comerciais, muitas das vezes retiram o teor de qualidade naquilo que eu suporto. Então, nem sempre é para fazer vendas. Acredito que os casos que aconteceram, os assistentes estavam muito focados em fazer vendas ou em garantir que não pudessem perder a cliente e acabaram por não ter aqui uma boa postura. Sobre a centralidade, o top-down. É assim, eu quando digo top-down, e eu vou apelar a esta, porque a estratégia da empresa começa de lá. Muitas das vezes o top-down vem do acionista. Tirando, mesmo nos cenários em que nós temos empresas de capital aberto, né, onde todo mundo é acionista, mas as pessoas vão comprar ações ou muitas pessoas vão estar associadas a essa empresa devido à componente de valores ou posicionamento que a empresa tem no mercado. Né? A gente compra a Apple ou sou apologista da Apple porque a Apple transmite alguma coisa, e assim sucessivamente. Então, eu vou estar do lado do top-down. Agora, o top-down não retira aquilo que é a importância das pessoas
na estrutura da empresa e da experiência do cliente. Aliás, nós realizamos um webinar a semana antepassada em que o tema era colaboradores satisfeitos, né? Clientes satisfeitos. E contextualizando, e aqui em Angola é muito engraçado. Por quê? Porque nós temos muitos desafios sociais, e eu propositadamente no webinar fiz a questão: é necessário inteligência emocional por parte dos colaboradores para não misturarem os assuntos e, de certa forma, afetar aquilo que é a jornada do cliente. Vou dar-vos um exemplo. Na África do Sul, normalmente os shoppings fecham muito cedo. 18 horas, boa parte dos shoppings já estão fechados. Aos sábados, boa parte das lojas nos shoppings fecham às 12 horas. Dias normais, 18, 17 horas está tudo fechado. E um dos motivos por detrás disso é garantir que as pessoas consigam chegar em casa o quanto antes, o mais cedo possível. Então, é uma tomada de decisão, é um comportamento, é um horário que foi ajustado de modos a proporcionar, vou assim dizer, alguma qualidade de vida aos colaboradores dessas empresas. Nós em Angola não temos isto. Agora, o que é que tu esperas de um colaborador que larga às 17h30 e precisa ficar 2 horas no trânsito? Quando vai chegar 17h20 ou até 17h, já nem tem cabeça. Ele está preocupado naquilo que é a jornada de regresso, uma jornada que para a maioria dos angolanos sabemos que não é fácil. Por isso é que a minha provocação é uma questão de inteligência emocional, saber que eu tenho que atender bem o cliente, que a minha luta para regressar a casa só diz respeito a mim mesmo e não impacta o cliente. A verdade é que é muito difícil de controlar, então as empresas têm aqui uma grande responsabilidade de garantir ações, e muitas das vezes são benefícios que vão proporcionar algum acalento naquilo que são as necessidades dos colaboradores. Mas não indo muito na parte das necessidades, essas necessidades vão também na perspectiva interna, a nível de formações, a nível de bem-estar, a nível psicológico, certo? Nós vemos, volta e meia, temos empresas a realizarem palestras todos os meses, a falar sobre variados temas, de modo a colocarem os seus colaboradores no centro. Por quê? Se nós tivermos bons colaboradores, satisfeitos, completamente bem tratados, eles vão replicar esse mesmo comportamento para o cliente final. Então, não é uma questão de importância, mas os dois estão no mesmo pé de igualdade, porque primeiro o cliente final é que faz a empresa existir. Percebe a ideia? Então, o tratamento deve ser o melhor possível ao mesmo pé de igualdade. Muito bem respondido. Daniela, vai lá, queres avançar? Não, só queria realmente... eu quis comentar rápido com o Virgílio, que apesar de todas as dificuldades, né, realmente ele trouxe um pilar que vale muito a reflexão, né, que é essa questão emocional do colaborador, para que ele não misture realmente as coisas. E é desafiador, né? Como não misturar, né? É um desafio e é um assunto que precisa ser muito bem trabalhado, porque de fato é reflexo, né? O que acontece ali na empresa é reflexo para o cliente. Muito bem abordado, Virgílio, excelente. E quem não viu a live sobre, no CX Angola, sobre experiência do colaborador, vale muito a pena ir lá, que de fato está um conteúdo riquíssimo. Muito bem lembrado, Virgílio. Daniela, nesse ponto que estavas a tocar, e quase que possível de dissociar da vida pessoal, da vida profissional à vida pessoal, ou seja, eu trago aqui um exemplo muito não recente, mas agora viralizou há tempos nas redes sociais, em que um CEO recebia $1 milhão ao ano nos Estados Unidos, baixou o seu salário para que a média de salário da empresa fosse pelo menos $75 mil. Prontos. Agora ficam a perguntar qual é o impacto que essa decisão pode impactar não só a nível dos clientes internos,
mas também a nível de crise externo. É uma decisão muito mais para dentro, em que satisfaz as necessidades materiais dos colaboradores, mas estes naturalmente estão muito mais felizes, portanto estão muito mais dispostos a entregar valor e fazer com que a empresa tenha um crescimento sustentável. Portanto, essa abordagem, e o Virgílio teve muito bem, não é uma quem é mais importante do que o outro, mas é que os dois merecem igual tratamento igual, não podemos olhar e cobrar dos nossos colaboradores tanto e oferecer muito pouco e esperar que eventualmente façam isso de barriga vazia. Neste momento, como estamos mesmo logo a terminar, Daniela, permita-me só fazer já a minha questão, a minha última questão, e tem alguma relação também com isso, Virgílio, que é uma curiosidade que eu tenho e gostaria que também partilhasse connosco aqui o teu ponto de vista, que era, Virgílio, já vivenciou algum caso, mas do ponto de vista, a sua experiência, já vivenciou algum caso ou uma situação que a sua organização teve que abrir mão daquilo que no momento era bom para si, até do ponto de vista financeiro, para satisfazer a vontade do cliente, e como essa decisão também no final afetou os resultados ou o posicionamento da empresa a longo prazo. Vimos agora a experiência do CEO que teve que abrir mão do salário. Já a empresa que dirige agora na Angola Cable já tiveram que abrir mão, ou outros casos de algum benefício material para satisfazer a vontade do cliente e a longo prazo quais foram os resultados que tiveram. Bom, Edson, apesar dessa pergunta, nada provocativo, tá? Apesar dessa pergunta parecer estranha, mas eu diria que isso é o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Em 15 anos de Customer Experience, são incontáveis, mas deixa-me contextualizar aqui duas coisas. Na perspectiva do B2C, dependendo do negócio, um pouco mais difícil, aparentemente, ok? Mas voltando, deixa-me dar aqui exemplo a nível de... Deixa eu dar aqui alguns exemplos de telecom. Volta e meia, nós podemos ter casos de clientes que tiveram alguma dificuldade no funcionamento do serviço. Vamos imaginar aqui as oscilações da internet. Será que eu vou ser compensado? Essa é a pergunta que normalmente é feita. Então, durante o dia a dia, claro, já vi muitas situações destas. Eu já tive equipas de gestão de reclamações, já geri front office, back office. E nós já tivemos casos em que o cliente, por alguma situação ou por ter a sua experiência, ou pelo facto da experiência não ter sido das melhores, nós fomos forçados, entre aspas, a valorizar aquilo que é a relação com o cliente. E essa valorização pode consubstanciar-se em oferta, em upgrades temporários, pode se configurar na restituição de um determinado bem. Eu vou contar aqui uma experiência rapidinha. Eu estava no escritório isso há uns 7 anos e recebi a informação que tinha um cliente que estava completamente alterado na recepção. O cliente já tinha partido um telefone. Já tinha partido um telefone. E pronto, de tantas reclamações que a gente já havia resolvido, aquilo era mais uma. Eu tinha coordenadores que foram lá até não conseguiram resolver, o cliente não se acalmava. Eu fui para lá, falei com o cliente também não queria ouvir, o cliente estava completamente exaltado, estava relacionado com alguma intervenção técnica que precisava ser feita na casa dele, já estava 2 semanas sem internet. E a decisão que nós tomamos foi, primeiro, tive que, falando de bastidores, engajar, já eram 17 horas ou 5 horas da tarde, engajar o responsável da área técnica para garantir uma equipa técnica para ir fazer a intervenção. Imaginem, sem estar agendada. Tínhamos a necessidade de instalar um router, coisa que a empresa não fazia e estava fora do escopo de instalação, que é muito mais difícil. E das duas opções nós tínhamos ou ir comprar a um fornecedor
ou usar um que estava alocado numa loja. Então, em 30 minutos conseguimos descobrir qual é a loja que tinha um de reserva, colocámos-nos no carro, e aqui mandar um abraço para o David Maria e o Célio Vila. O cliente estava muito alterado, eu peguei no meu carro e disse, vamos à sua casa, senhora, eu vou lhe acompanhar. E os meus colaboradores chegaram, o chefe não vai sozinho, nós também vamos contigo. E éramos 3 e fomos até a Mutamba. Olhem, nós entramos para a casa do cliente com a equipa técnica, para vocês terem noção. O cliente trancou a casa, disse que só sairíamos dali se a situação tivesse resolvida. Mas é sério mesmo. Mas eu confiava naquilo que era a equipa técnica e durante a intervenção conseguiu-se instalar o roteador que não fazia parte do core da empresa. O serviço esteve a funcionar e depois o cliente estava mais calmo, não é necessário isto, é uma coisa que se resolve com conversa e tudo mais. Então, nesse cenário, não só, entre aspas, que depois muito bem ponderado, a posição que nós nos colocamos a nível de risco, que demonstrou um bocadinho o nosso interesse em resolver a situação do cliente, mas, acima de tudo, o roteador que nós tiramos das instalações da empresa para dar ao cliente, e pior, o risco daquele roteador apresentar algum problema que já estava fora do escopo de suporte da empresa. Então, é um exemplo que demonstra um bocadinho como as empresas se posicionam para valorizar os clientes, mas, claro, com alguma assertividade. Na perspectiva B2B, assim terminando, o B2B é muito interessante. Eu trabalho com B2B puro e duro há 6 anos. Das melhores experiências. Eu gosto muito do B2C, porque o B2C é um termômetro, né? Quando tu mexes no serviço, tens 1 milhão de interações, 1 milhão de coisas a acontecerem. Mas o B2B é muito cirúrgico. Em contexto B2B, as empresas vão sempre ter alguma perda hipotética na perspectiva de colocar o cliente em primeira instância, porque a relação do B2B, para além de simplesmente ser baseada na receita, ela vai estar associada àquilo que é a parceria entre ambas as empresas. Então, aí é o principal diferenciador, porque eu estou aqui a falar com a Daniela, eu vou agora ter aqui um custo para suprir alguma mais experiência, mas eu sei que a Daniela é minha parceira. Eu sei que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós vamos celebrar outros negócios, vamos ter outros MOUs. Então, isso vai sempre acontecer, mas é importante que, não importa se a empresa vai ter custos ou não, é importante que nós saibamos como terminar uma má experiência com excelência. A cereja no topo do bolo. Sem querer fazer spoiler, nós recentemente, eu fiz um post que eu chamei de apocalipse bancário. Foi um artigo, acho que há uns 6 meses. Nós tivemos muitos problemas com um determinado banco. E, diante de tudo o que aconteceu, a pergunta é, o banco não tinha como ressarcir em momento algum os danos causados. Houve pessoas que se calhar estavam no hospital, houve pessoas que se calhar estavam em restaurantes, precisavam fazer pagamentos. Tudo que a gente possa imaginar pode ter ocorrido nos clientes. Mas agora, como é que tu sais de uma situação desta? Tu podes sair como uma mensagem bem construída, humanizada, a desculpar os clientes. Tu podes criar uma espécie de compensação pelos transtornos causados. Tu me dizer, olha, tendo em conta os transtornos causados, não vamos cobrar a anuidade do cartão multicaixa nesse trimestre. Está a perceber a ideia? Diante da má experiência, como é que eu consigo sair como herói? Como é que eu consigo transformar aquela situação em uma interação futura? Como é que eu consigo dizer, olha, eu tive esses problemas com o meu aplicativo, mas a partir de agora, essas situações vão deixar de existir. Percebe a ideia? Muitas das vezes é dar a mão à palmatória e dizer, olha, eu estou a falhar, mas eu conto consigo para resolver. Porque nós somos humanos, né? E aí apelar um bocadinho à empatia, damos os lados e a gente fecha. É isso. E Virgílio, você está com essa colocação e esse exemplo, na verdade, até para a gente também já caminhar para o fim, que a gente quer muito que você fala aí de projetos que estão a acontecer, mas toda empresa tem problema. Então, a gente não pode ficar na utopia de que problemas não vão existir, né? De fato,
vai acontecer. Agora, a forma como você lida com o problema vai dizer se esse cliente vai se tornar um detrator ou realmente um promotor ou embaixador da sua marca, né? Então, exatamente nesse contexto que o Virgílio trouxe, é isso. Problemas acontecerão. Como que a empresa se prepara para agir e solucionar da melhor forma possível para que no final do dia ele continue sendo aquele que fala bem da nossa empresa. Até porque, quando a gente tem problema, é nesse momento que a gente consegue, como cliente, ver o quanto aquela empresa é fiel a mim. Porque a gente busca muito, né? Não, eu quero que aquele cliente seja fiel, eu quero a fidelidade do cliente. E na hora que eu tenho problema, é a hora que a gente mede o nível de fidelidade da empresa comigo, cliente. Mas esse vai ficar para outra live, tá, Virgílio? Esse assunto de fidelidade, a gente pode buscar aí uma outra oportunidade para a gente detalhar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Edson, a gente vai ter que seguir para o nosso horário, né? Seguir aí para o vai. Virgílio, pedimos desculpa por passamos um pouquinho de tempo, mas conta-nos um pouco, né, Daniela? Também nós, de alguma forma, por fazer parte dessa comunidade e estamos em contato contigo, sabemos um pouco mais, mas as pessoas que nos assistem, conta-nos um pouco mais sobre a tua comunidade, sobre o facto de seres agora convidado a um evento internacional com uma magnitude na África extraordinária. Conta-nos agora sobre esse projeto de premiação que, pronto, já vou começar ao boost para ver se dá um spoiler para a gente. Coisa, por favor. Olha, são muitas coisas, Edson, mas vamos lá. Olha, deixa eu dar aqui algum spoiler. É o seguinte, começando aqui com alguma certa ordem, um apelo aqui para todos os fazedores de Customer Experience, especialistas, todos os membros. Nós vamos ter aí aquele que chamamos de primeiro meetup de Customer Experience. É um ambiente completamente descontraído. A gente espera estar lá, interagir, uns copinhos, claro, muita música, alguns snackzinhos e falar de CX. Acima e fora dos eventos completamente executivos, né? Que muitas das vezes a gente fica mais a ouvir nos painéis, há pouca interação. Então, o objetivo do Meetup é mesmo muito networking, mas, claro, associado a conteúdo. Nós sabemos que, a nível da Angola, precisamos estar juntos, precisamos estar próximos, para que a gente consiga começar a produzir mais conteúdos, fora aquilo que já estamos a fazer, e também dar aqui essa componente científica nas coisas, começamos a trazer análise e tudo mais, que o mercado precisa, para então a gente poder influenciar aquilo que é o resultado das empresas. Esse é o Meetup. Basta acessarem a página da CX Angola ou pesquisar no Google para poder ter acesso aí ao link de inscrição. Também está disponível no ticket. Sobre aqui o convite do CX Leaders, é verdade, nós temos estado aqui em Angola, e os amigos da CX Angola também, temos estado aqui a fazer um trabalho bonito de emancipação do Customer Experience aqui, aumento da literacia, despertar, produção de conteúdos, e o CX Leaders África vem muito como resultado desse trabalho já feito a partir, concretamente a partir do ano passado, com destaque há mais de 10 anos que nós estamos vindo a trabalhar, e a Angola ou os PALOPs encontram-se, de certa forma, isolados do resto da África, devido à perspectiva linguística. Então, é uma das formas também de nós, PALOPs, nos fazermos presentes, de partilharmos conteúdo e de nos tornarmos, né, de certa forma, um elo de ligação, porque sabemos que a maioria vem sempre, né, e podemos obter aquilo que é aprendizagem de outras regiões de maior população. Sabemos, por exemplo, o caso da Nigéria. A Nigéria, não só geograficamente, mas a nível de população, muito maior que Angola, a própria África do Sul, e aqui o Ruanda a jogar um papel de congregador, vai albergar aqui o evento. Então, fiquem descansados que Angola vai estar muito bem representada. Qualquer insight, partilhem aí que a gente vai levar e os resultados virão. Nós vamos fazer parte também daqui de alguns comitês que estão a ser criados para mesmo alimentar aquilo que é o continente africano, em linha com aquilo que tem sido feito no Brasil. E aí sabemos que o Brasil não fica atrás nunca. O Brasil está na vanguarda, principalmente na componente de língua portuguesa.
Então, é o caminho. Para terminar, como todos nós e quem está a assistir a live, temos feito um bom trabalho a nível de CX, o nosso trabalho, o nosso mérito vai começar a ser premiado. Essa é a principal mensagem. E o principal objetivo do CX Awards Angola é destacar empresas e especialistas que têm feito um trabalho de qualidade, meritório, a nível da experiência do cliente. Porque, no final das contas, sabemos que Angola está com desafios socioeconômicos, é muito desafiante para as empresas, então sabemos que a experiência de cliente também mexe com aquilo que é a componente de geração de receita, de competitividade, pode mexer com a economia, então a gente vai passar a premiar esses especialistas. A apresentação inicial vai ser feita no CX Session daqui a poucos dias, dia 29, e nós vamos poder apresentar os jurados no dia 26 de junho no Meetup, ok? Então, a Daniela também já tem estado aqui a dar aqui alguns insights e ainda este ano nós vamos poder premiar aqueles que são, não só as empresas, mas os especialistas que se destacaram no ano passado e alguns anos anteriores, porque sabemos que é a primeira edição e a primeira edição tem que ser especial, ter a capacidade de olhar para trás, de modo a podermos rebuscar trabalhos já feitos no passado que valem muito a pena. E é isso. E muito obrigado aqui pelo espaço, Edson e Daniela. Muito obrigado mesmo. Virgílio, excelentes iniciativas, parabéns. Eu acho que toda a comunidade está bastante ansiosa para ver tudo isso acontecer, né? E vamos esperar aí os próximos capítulos. Como o Virgílio bem disse, agora, quinta-feira, dia 29 de maio, vai ter o CX Session, que vai acontecer no Belas Business. Lá, então, o Virgílio vai também estar dando mais detalhes sobre a premiação, e a comunidade Amigos do CX também estará lá com um painel, vai ser o nosso primeiro Conversa de CX presencial. Então, esse movimento que nós estamos promovendo de forma online, nós também queremos levar de forma presencial, e o primeiro vai acontecer, então, lá no CX Session. Se você tem interesse em participar do evento, pode entrar em contato conosco aqui na comunidade. Nós vamos dar os passos para que você não fique de fora desse evento, que promete, de fato, fazer conteúdos ricos e muita prática do que as empresas estão a fazer em Angola. Então, Virgílio, mais uma vez, obrigada pelo vosso tempo. Nós sabemos que as agendas são sempre corridas. É sempre muito prazeroso conversar contigo, né? Se deixar, a gente realmente fica com muito mais tempo. Nós temos muitas trocas para fazer, então, certamente, vamos gerar novas oportunidades. Parabéns pelo trabalho que está a desenvolver e contem com a gente aí nos projetos, tá bom? Boa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpem aqui os problemas de conexão. Acho que agora, passando aqui para o Movo, melhorou. E, aguardo os próximos convites. Obrigado, Edson, aqui pela condução também, tá? E obrigado a todos que assistiram. Será convidado também para as outras vezes. Eu estou muito feliz também pela forma com que essa reunião foi conduzida, ou essa entrevista foi. Teve muitos temas, teve bastidores, efetivamente. Vimos o Virgílio a cair, eu caí, muitas vezes, e estamos muito alegres com a forma como foi apresentada. Do resto, também agradeço a todos que permaneceram conosco durante essa 1h e 20 minutos. Fizemos votos de que sigam-nos, por favor. Apareçam também no evento do dia 29, Belas Business. Daniela, corrija-me se estiver errado. A comunidade CX estará muito bem representada também. Terá a Maria Madalena lá. E, portanto, muito obrigado por estarem connosco até agora. Virgílio, obrigado. Até uma próxima. A última fotografia, a fotografia de família. Ok, deixa. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.